Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, da plateia aqui presente. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária, realizada aos 25 dias do mês de maio de 2026. Passo ao secretário fazer a leitura da 11ª, da leitura da ata da 11ª sessão ordinária. Senhor presidente, a ata da 12ª sessão ordinária foi realizada na semana passada, onde tivemos o número de 4 vereadores e devido à necessidade de pelo menos 5 vereadores para a propositura de projetos, a sessão foi aberta e, considerando a inexistência de número legal para a apreciação dos projetos de lei, a sessão foi encerrada e a ata foi redigida e já está com o Gustavo para análise. Então, como não teve nenhum projeto, nenhum requerimento, a ata ficou simples, apenas constando a abertura e o encerramento. De aprovação. Então, após a leitura, coloca a mesa em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, a ata ficou aprovada. Passo para o secretário fazer a leitura do ofício 151 de 2026. Você tem ele aí, senhor presidente, que eu estou com 158 aqui e o 162. Ofício, eu vou ler o 158, senhor presidente, e vou buscar o 151. Eu estou com 151, 158 e 162. O 151 não está aqui, não foi encaminhado para mim. Ofício 158 de 2026. São Pedro, Paraná, 18 de maio de 2026. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, tenho a honra de dirigir-me a vossa senhoria para apresentar informações referente ao ofício 018 de 2026 da 9ª sessão ordinária nos seguintes termos. Erivelto Alves Galeia, primeiramente, parabenizando-o pela iniciativa da indicação da criação do programa para recolhimento de imóveis e afins usados. Informamos que é uma preocupação deste Executivo, porém temos esbarrado em um problema que se trata da destinação correta de tais produtos a ser recolhidos, pois a legislação ambiental atual exige a destinação correta e a reciclagem. O município não possui mais licença ambiental do antigo lixão e os órgãos ambientais não concedem mais tal licença. Assim, cumprimentando-o, solicito a esta conceituada casa para avaliarmos juntos alternativas para o descarte regular de tais objetos, sem que haja oneração dos cofres públicos, pois este Executivo também entende que necessitaria ser um serviço gratuito e, para isso, não poderia onerar os cofres para dar a devida destinação destes resíduos, ficando o poder público somente com os custos do recolhimento, como funcionários, combustíveis e caminhões do município. Vamos buscar encontrarmos juntos uma solução para aí criarmos legislação específica. Vereador Eli Marini, informamos que estamos agilizando as contratações via PSS para a educação. Temos esbarrado nas dificuldades burocráticas, pois no chamamento muitos dos classificados são do sexo masculino e não demonstram interesse em funções de cozinha e limpeza. E assim precisamos chamar o próximo, e depois o próximo até chegar na sequência de alguns classificados que demonstram interesse em ocupar a vaga. Quanto à sugestão de renovar o PSS de professores que já estão trabalhando, informamos que foi feito um novo PSS justamente porque o PSS antigo já havia sido renovado por 2 anos, que é o máximo permitido por lei. Vereador Paulo Sérgio Dias, informamos que já foi solicitado que se reforce a informação quanto à coleta de lixo em ocasiões de feriados prolongados. Vereador Marcos Vinícius Talarico, informamos que foi solicitado à Secretaria de Saúde um estudo para avaliar qual a demanda por fisioterapia e, em contato com o fisioterapeuta, a mesma informou que não há fila na demanda e relatou também que em Porto São José tem havido problema com muitas faltas de pacientes que agendam e não comparecem para as sessões. Sugiro ao vereador que procure a fisioterapeuta para entender melhor a situação. Quanto aos projetos de recap, estão em análise e aprovação pelo governo do Estado para assinar convênio e licitar. Já estão com recursos destinados. Quanto aos containers de lixo, já foram adquiridos os primeiros 20
e estamos aguardando somente a entrega pelo fornecedor com previsão para entrega ainda este mês. O concurso público está em fase final de montagem do processo. Quanto à contratação da professora Maria Fernanda, é importante salientar que a contratação é por PSS e o município vai convocando por ordem de classificação. Vereador Ailton Alfredo da Cruz. Informamos que já foi feita a manutenção nos principais pontos de problema na referida estrada, mas que está no planejamento a readequação desta estrada, onde será necessária a remoção de cercas para o trabalho de readequação, pois esta estrada por muito tempo recebeu apenas manutenção paliativas. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de estima e consideração, colocando-se à disposição para eventuais solicitações. Atenciosamente, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal, ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ademar Mois Ordan, São Pedro do Paraná. Senhor... Deixa eu pegar agora o ofício, senhor presidente. O ofício 162. Depois eu vou atrás do 151. Ofício 162, 2026, São Pedro do Paraná, 25 de maio de 2026. Preciso, senhor presidente da Câmara Municipal, ter a honra de dirigir a vossa senhoria para apresentar informações sobre a nona sessão. Senhor presidente, da nona sessão ordinária, os seguintes termos. Marcos Mistalarico. Informamos que, quanto aos reparos emergenciais na Avenida Santa Catarina, já foram realizados e quanto à iluminação na referida avenida já está contemplada em projeto junto ao governo, o qual encontra-se em fase final de aprovação para assinarmos convênio. Quanto ao quebra-mola solicitados, pedimos informe de qual colégio vereador se refere para analisarmos. Quanto ao tráfego de caminhões canavieiros, estamos enviando legislação específica para esta casa com o intuito de proibirmos o tráfego destes caminhões no local. Vereador Eli Marini, informamos que a fila da ortopedia nesse momento tem 25 pessoas e que em tratativa junto ao Consórcio Municipal de Saúde, pretendemos tentar zerar a mesma no próximo mês. Quanto às pessoas que trabalham com artesanato, informamos que está em fase final de implantação pela Secretaria de Assistência Social de uma feira que acontecerá em São Pedro do Paraná e Porto São José mensalmente, com recursos para implantação vindos do governo do estado, e já estamos nas tratativas finais para implantação. Vereador Thiele Moreira Pinto, informamos que quanto à limpeza da pista de caminhada já foi realizado o serviço solicitado e quanto à limpeza do lateral do muro do Beira Rio já foi passada à Secretaria de Obras. Vereadora Rosiane Cândido Graef, informamos que quanto à solicitação de transporte para moradores da zona rural para práticas esportivas foi encaminhada para a Secretaria de Esportes para avaliar a necessidade e viabilidade. Vereadora Ademar Mois Ordan, informamos que quanto à manutenção da estrada do Campo do Leoni até a Fazenda São Francisco já foi realizada. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração, colocando-se à disposição para eventuais solicitações. Atenciosamente, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, os dois ofícios que me foi encaminhado aqui pela secretaria são esses dois. Deixa eu dar uma olhada se tem mais algum aqui, senhor presidente, isso foi retirado. Senhor presidente, eu estou sem o outro ofício, eu vou solicitar ao Marcelo que me encaminhe, fazendo um favor, é o 151, né? Vou pedir para o Marcelo aqui. Mas se o senhor puder dar seguimento à sessão, assim que ele me encaminhar, eu já faço a leitura. Bom, está aí a resposta do Executivo. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto de lei 32/2026. Projeto de lei número 32/2026. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e de outras providências. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, submete à Câmara Municipal de São Pedro do Paraná para apreciação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício um crédito adicional suplementar na importância total de R$ 395 mil, destinado para o reforço de dotação da educação especial e inclusão no orçamento vigente de nova fonte de recursos referente a emendas individuais, incremento do piso de atenção primária PAP, cuja consignação far-se-á nas seguintes codificações e funcional programática a seguir discriminados. Diretoria de Educação, demais impostos vinculados, 45 mil, emenda individual, incremento PAP, proposta 150 mil reais, emenda individual, incremento PAP, proposta 200 mil reais. Total do crédito autorizado, 395 reais. A cobertura do crédito adicional suplementar autorizado na forma da presente lei far-se-á mediante a utilização de cancelamento parcial de dotação do orçamento do excesso de arrecadação de a linha de receita
do exercício corrente a seguir discriminado. Diretoria de Educação, demais impostos vinculados à educação, R$ 45 mil. Receita, emenda individual, incremento PAP, R$ 150 mil. Receita, emenda individual, incremento PAP, R$ 200 mil. Total geral desta lei, R$ 395 mil. Em decorrência das alterações do PPA, da LDO e do crédito adicional suplementar na LOA de que trata a presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever o instrumento de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações. Artigo 4º, revogadas disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de São Pedro do Paraná, os 12 dias do mês de maio de 2026. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, esse projeto está com a comissão. Após a leitura do projeto, coloco o mesmo, ou passo o mesmo para a comissão. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, sejam sempre bem-vindos. As pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, sejam sempre presentes e acompanhando os trabalhos dessa casa, uma vez que nós estamos à disposição e a serviço da população. Este projeto número 32 de 2026, não havendo nada de irregularidade e estando de acordo com a lei, esta comissão dá o parecer favorável a tal projeto. É isso, senhor presidente. Bom, como temos o parecer da comissão, coloco o mesmo em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, o projeto 32 de 2026 ficou aprovado. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto 33 de 2026. Projeto de lei número 33, 2026. Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, submete à Câmara Municipal de São Pedro do Paraná para apreciação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício um crédito adicional especial na importância total de R$ 103.286,59, destinado à devolução de saldos de convênio, cuja consignação far-se-á na condicional da função programática a seguir discriminado. Diretoria de Viação, Obras e Urbanismo, Ministério das Cidades, contrato de repasse e recap asfáltico, R$ 98.275,24. Ministério das Cidades, contrato de repasse e recap asfáltico, R$ 5.011,35. Total do crédito autorizado, R$ 103.286,59. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional especial autorizado na presente lei far-se-á mediante a utilização do superávit financeiro da fonte do exercício anterior e do exercício de arrecadação da fonte de receita, a saber, superávit financeiro, denominação da fonte M Cidades, contrato de repasse, R$ 98.275,24. Excesso de arrecadação, a linha de receita, Ministério da Cidade, contrato de repasse, recap asfáltico, R$ 5.011,35. Total geral do crédito autorizado, R$ 103.286,59. Artigo 3º. Em decorrência das alterações do PPA, na LDO e do crédito adicional especial na LOA de que trata a presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações. Artigo 4º. Revogadas disposições em contrário, se ela entra em vigor na data de sua publicação, município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de maio de 2026, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, esse projeto também está com a comissão. Após a leitura, passo o mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Da mesma maneira que o projeto 032, esse projeto também não há irregularidades. Quero lembrar que esse 103 mil é uma devolução de uma emenda do deputado Tião Medeiros e a comissão também tem parecer favorável com relação ao projeto. Após o parecer da comissão, coloco o mesmo em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver contra, se manifeste. Como ninguém se manifestou, o projeto 33 de 2006 ficou aprovado. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto 31 de 2026. Projeto de lei número 31 de 2026. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a adequação das condições estabelecidas em contrato de concessão de direito real de uso de imóveis públicos vinculados ao Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, e da outras providências.
Eu, Vanderlei Caetano de Castro, prefeito do município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas pela lei orgânica do município, apresento ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adequação das condições estabelecidas nos contratos administrativos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos municipais vinculado ao Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Industrial, Comercial e da Prestação de Serviços do município de São Pedro do Paraná. Parágrafo único. A autorização de que trata esta lei abrange especialmente os seguintes contratos e contratos futuros. Contrato número 98/2022, decorrente da concorrência 02/2022, firmado com a empresa Eliezer Andrade Durães Madeireira, inscrita no CNPJ, número referente ao imóvel público identificado como lote 4, subdivisão do lote 74, gleba 20, quadra 32, com área de 525 metros quadrados, objeto da matrícula 3477 do Serviço de Registro de Imóveis de Loanda. Contrato 45/2023, decorrente da concorrência pública 1/23, firmado com a empresa Alexandro Alves Bernardo, inscrito no CNPJ, número referente ao imóvel público identificado por lote 6, subdivisão 74, gleba 20, quadra 32, com área de 525 metros quadrados. Artigo 2º. A adequação autorizada por esta lei tem por finalidade compatibilizar as obrigações originalmente pactuadas com a realidade socioeconômica local, especialmente considerando o pequeno porte do município de São Pedro do Paraná, a limitação do mercado local de trabalho e da capacidade econômica das empresas beneficiárias, a necessidade de preservação das atividades econômicas instaladas, a manutenção da função social e econômica dos imóveis públicos concedidos, o interesse público na continuidade dos empreendimentos com geração de emprego, renda, arrecadação e movimentação econômica local, a necessidade de evitar a imposição de obrigações excessivas, rígidas, desproporcionais ou de difícil cumprimento prático. Artigo 3º. Fica autorizado a alteração das obrigações relativas à geração de manutenção de empregos constando nos contratos mencionados no artigo 1º, passando as empresas beneficiárias a observar parâmetros mínimos compatíveis com sua capacidade operacional e com a realidade econômica local. Parágrafo 1º. Para fins de adequação mínima, as empresas deverão manter durante a vigência da concessão pelo menos 2 empregos direto formal, ressalvada a possibilidade de exigência superior, caso demonstrada em procedimento administrativo, a capacidade econômica e operacional da beneficiária. Parágrafo 2º. A comprovação do emprego direto formal poderá ocorrer mediante a apresentação de registro CTPS, E-Social, GFIP, RAIS, contrato de trabalho, folha de pagamento ou outro documento oficial equivalente. Parágrafo 3º. A ausência momentânea de emprego formal não implicará a rescisão automática da concessão, devendo o município instaurar procedimento administrativo para apuração da situação, possibilitando à empresa a apresentação de justificativa e plano de regularização. Artigo 4º. Fica autorizada a revisão das obrigações relativas ao faturamento mínimo anual originalmente previsto nos contratos mencionados nessa lei. Parágrafo 1º. O faturamento das empresas beneficiárias deverá ser analisado de forma proporcional ao porte empresarial, à natureza da atividade econômica exercida, à realidade do município, à capacidade operacional do empreendimento e ao contexto econômico local. Parágrafo 2º. A comprovação da atividade econômica poderá ocorrer mediante a apresentação de notas fiscais, declaração de faturamento, declaração contábil, relatório de atividades, contratos, comprovantes de prestação de serviços, alvarás, documentos fiscais ou outros elementos idôneos que demonstrem o efetivo funcionamento da empresa no imóvel concedido. Parágrafo 3º. A oscilação ou redução de faturamento por si só não caracterizará descumprimento contratual, desde que demonstrada a manutenção da atividade econômica no local e a preservação da finalidade pública da concessão. Artigo 5º. As alterações autorizadas por esta lei deverão ser formalizadas mediante termo aditivo ao respectivo contrato administrativo, preservadas as demais cláusulas compatíveis com a presente lei. Parágrafo único. Os termos aditivos deverão conter, no mínimo: inciso 1º, a nova redação das cláusulas relativas à geração de emprego, a nova forma de comprovação da atividade econômica do faturamento, a obrigação de manutenção da atividade empresarial no imóvel concedido, a obrigação de conservação do imóvel, a obrigação de permitir a fiscalização pelo município, a previsão de rescisão em caso de abandono do imóvel, paralisação injustificada da atividade, desvio de finalidade ou descumprimento da obrigação essencial à concessão. Artigo 6º. As empresas beneficiárias continuarão obrigadas a: inciso 1º, utilizar os imóveis exclusivamente para a finalidade econômica autorizada. 2º, manter a atividade econômica efetiva no município de São Pedro do Paraná. 3º, conservar os imóveis concedidos. 4º, arcar com tributos, encargos, licença, alvará, despesas de funcionamento e demais obrigações decorrentes da atividade exercida. 5º,
cumprir a legislação urbanística, ambiental, tributária, trabalhista, previdenciária, sanitária e demais normas aplicáveis. 6. Prestar informações ao município sempre que solicitada. 7. Permitir a fiscalização administrativa do Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei, nos termos aditivos ou nos contratos originários, desde que apurado e regular processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, poderá ensejar, inciso primeiro, advertência. Segundo, concessão de prazo para regularização. Terceiro, apresentação de plano de adequação pela empresa beneficiária. Quarto, aplicação de multas se prevista contratualmente. 5, rescisão da concessão. 6, reversão do imóvel ao patrimônio público municipal. 7º, adoção das demais medidas cabíveis nas administrações judiciais. Artigo 8º. A presente lei não implica renúncia ao dever de fiscalização do município, nem afasta a necessidade de acompanhar periódico quanto ao cumprimento da finalidade pública das concessões. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá manter registro administrativo das fiscalizações, notificações, documentos apresentados, justificativa, plano de regularização e demais atos relacionados ao acompanhamento das concessões. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos administrativos necessários à execução desta lei, inclusive expedir notificações, firmar termo aditivo, solicitar documentos, instaurar procedimento de fiscalização, conceder prazos de regularização e adotar providências voltadas à preservação do interesse público. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná, 7 de maio de 2026. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, esse projeto está com a Comissão de Justiça. Foi encaminhado para eles, senhor presidente. Após a leitura do projeto, passo mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores, a vereadora Rose, a plateia. Obrigado pela presença de vocês. Venham sempre, essa casa de vocês. Esse projeto 31/2026, ele é um projeto bastante importante. Ele é de umas empresas, né, que gera emprego no município. Porém, lá atrás, quando foi feita a concessão, o número de emprego foi muito alto, né? São 17, e hoje nós sabemos que uma empresa pequena não comporta, e esse projeto vem para regularizar. Mas, analisando ele aqui, tem algumas adequações para fazer, então nós vamos retirar, senhor presidente, e pedir para o Executivo mandar para a gente todos os contratos vigentes, né, de concessão de uso de imóveis do município, para que a gente possa analisar, consertar e na próxima sessão ele volta. Minhas palavras são só essas, muito obrigado. Bom, na próxima sessão ele volta. Passo para o secretário fazer a leitura do projeto 38/2026. Projeto de Lei número 38 de 2026. Súmula. Cria o Fundo Municipal de Proteção à Defesa Civil, Fundec, do município de São Pedro do Paraná e de outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil, Fundec, de natureza contábil e financeira vinculada à Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil, Compidec, ou órgão equivalente, destinado a captar, controlar e aplicar recursos financeiros voltados às ações de proteção e defesa civil no âmbito do município de São Pedro do Paraná. Parágrafo 1º. O Fundec constitui instrumento de suporte financeiro às ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação decorrente de desastres naturais ou provocados pelo homem. Parágrafo 2º. O fundo será administrado na forma desta lei, observadas as normas gerais de direito financeiro, de responsabilidade fiscal, de transparência pública e de controle interno e externo. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1º, proteção e defesa civil, conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas à redução dos riscos de desastres e à preservação da normalidade social. Inciso 2º. Desastre.
resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, que cause danos humanos, materiais, ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Terceiro, situação de emergência. Reconhecimento legal de situação anormal provocada por desastre, com danos superáveis pelo poder público local. Quarto, estado de calamidade pública. Reconhecimento legal de situação anormal provocada por desastre, comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do poder público local. Capítulo 2 das finalidades e objetivos. Artigo 3º. O Fundec tem por finalidade financiar ações, programas, projetos e atividades relacionadas à proteção e defesa civil municipal. Artigo 4º. Os recursos do Fundec poderão ser aplicados em: primeiro, ação preventiva destinada à redução de risco de desastre. Segundo, ação de mitigação de danos. Terceiro, preparação para emergências e desastres. Quarto, resposta emergencial à população atingida. 5. Assistência humanitária e social às populações afetadas. 6. Recuperação de área atingida por desastre. 7. Aquisição de equipamentos, veículo, material permanente de consumo destinados à atividade de defesa civil. 8. Capacitação, treinamento, aperfeiçoamento de agentes públicos, brigadistas e voluntários. 9. Elaboração de estudos técnicos, mapeamentos de áreas de risco e planos de contingência. 10. Celebração de convênios, termos de cooperação e demais instrumentos congêneres relacionados à proteção e defesa civil. Capítulo 3 dos recursos financeiros. Artigo 5º. Constitui receitas do Fundec. Inciso 1º. Dotação orçamentária consignada anualmente no orçamento municipal. 2. Crédito adicional legalmente instituído. 3. Transferência de recursos da União, do Estado e de outros entes públicos. 4. Recursos provenientes de fundos estaduais e federais vinculados à proteção e defesa civil. 5. Receitas decorrentes de convênio, contrato, acordo e instrumentos congêneres. 6. Doação, contribuição, auxílio, subvenções ilegais de pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 7. Rendimentos provenientes de aplicações financeiras de seus recursos. 8. Valores oriundos de multas administrativas relacionadas à legislação municipal de proteção e defesa civil, quando legalmente destinados. 9. Reversão de saldos financeiros não aplicados. 10. Outras receitas legalmente destinadas ao fundo. Parágrafo 1º. Os recursos do Fundec serão depositados em conta bancária específica mantida em instituição financeira oficial. Parágrafo 2º. Os recursos financeiros do fundo serão movimentados exclusivamente para a finalidade prevista nesta lei. Parágrafo 3º. Os saldos financeiros positivos apurados ao final de cada exercício serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do próprio fundo. Parágrafo 4º. Os recursos do Fundec não substituirão as dotações próprias do orçamento municipal destinadas às ações ordinárias de proteção à defesa civil. Capítulo 4 da Gestão e Administração. Artigo 6º. A gestão administrativa e financeira do Fundec competirá ao coordenador municipal de proteção e defesa civil, Compidec, ou autoridade equivalente designada pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. O gestor do Fundec responderá civil, administrativa e penalmente pela aplicação irregular dos recursos do fundo nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. Compete ao gestor do Fundec. Inciso 1º. Acompanhar a execução financeira orçamentária do fundo. 2º. Autorizar despesas e pagamento observar a legislação aplicável. 3º. Elaborar o plano anual de aplicações de recursos. 4º. Prestar contas da gestão financeira. 5. Encaminhar relatórios periódicos ao Conselho Gestor. 6º. Adotar medidas necessárias ao cumprimento das finalidades do fundo. Artigo 8º. Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, CG Fundec, órgão colegiado de caráter consultivo, fiscalizador e de acompanhamento. Artigo 9º. O Conselho Gestor será composto por 7 membros titulares e respectivos suplentes, representantes dos seguintes órgãos: 1. Gabinete do Prefeito. 2. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 3. Secretaria Municipal de Assistência Social. 4. Secretaria Municipal de Finanças. 5. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 6. Secretaria Municipal de Obras e Engenharia. 7. Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Gestor exercerão suas funções gratuitamente, sendo exercício considerado serviço público relevante. Parágrafo 2º. A nomeação, organização e funcionamento do Conselho Gestor serão regulamentados por decreto do Poder Executivo. Artigo 10º. Compete ao Conselho Gestor: 1. Acompanhar a aplicação dos recursos do fundo. 2. Aprovar o plano anual de aplicação dos recursos. 3. Fiscalizar a execução financeira do fundo. 4. Emitir parecer sobre a prestação de contas. 5. Propor diretrizes e prioridades de atuação. 6. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Capítulo 6º da aplicação dos recursos.
Artigo 11. Os recursos do Fundec serão aplicados mediante 1. Execução direta pelo município. 2. Aquisição de bens e serviços. 3. Celebração de convênios, termos de cooperação, contratos e parceria. 4. Repasses legalmente autorizados. Artigo 12. A aplicação dos recursos do Fundec observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do Fundec para: primeiro, pagamento de despesas estranhas às finalidades de proteção e defesa civil. Segundo, pagamento de despesas ordinárias permanentes de administração pública municipal não relacionadas às atividades do fundo. Terceiro, pagamento de remuneração de pessoal efetivo permanente, ressalvadas as hipóteses legalmente autorizadas em programas específicos financiados por recursos vinculados. Artigo 13. Nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública formalmente reconhecidos, o gestor do Fundec poderá autorizar despesas emergenciais, observada a legislação vigente, devendo prestar contas ao Conselho Gestor e aos órgãos de controle competentes. Capítulo 7. Da prestação de contas e da transparência. Artigo 14. O gestor do Fundec apresentará relatórios trimestrais de receitas e despesas ao Conselho Gestor. Artigo 15. As contas do Fundec serão submetidas ao controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na forma da legislação vigente. Artigo 16. O Poder Executivo Municipal assegurará a ampla transparência da gestão do Fundec, mediante divulgação periódica de receitas, despesas, contratos, relatórios e prestações de conta no portal de transparência do município. Capítulo 8º das disposições finais. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA, visando a implantação e operacionalização do Fundec. Artigo 18. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 19. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessários. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de São Pedro do Paraná, 22 de maio de 2026. Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal. Senhor presidente, esse projeto está com a comissão. Após a leitura do projeto, passo o mesmo para a comissão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto 38/2026, ele é um projeto bastante importante, porém ele chegou nessa casa hoje às 16h30. Nós vamos retirar ele para estudo, analisar, e na próxima sessão ele volta. Então fica aí na próxima, a gente põe. Conforme requerimento, deixa a tribuna livre. Senhor presidente, recebemos o requerimento da tribuna livre ao senhor Osmar Marini, CPF 028-209-729-50. Vem respeitosamente as casas de lei requerer o termo de regimento interno, tribuna livre, para tratar do assunto transporte dos alunos para atividades esportivas do município. São Pedro do Paraná, 25 de maio. Senhor presidente, é o único requerimento que temos. Caso o senhor Osmar Marini tenha interesse, pode utilizar o púlpito. Boa noite, senhores vereadores, a vereadora Rose, a plateia, o pessoal de casa. Hoje venho aqui representar as crianças e adolescentes dos bairros da Casa Queimada, Leoni, Baú, Marreca e até Porto São José. E desde quando eu retornei para dar aula aqui no Cecília Meireles, em 2022, todos os anos, as crianças manifestam vontade de treinar o futsal, que o município oferece treinamento, voleibol, xadrez que tem na escola, e de repente até algumas atividades que funcionam aqui no antigo PET, que se chama, tem outro nome, né, com algumas atividades de capoeira, balé, se eu não me engano, teclado. Então, todos os anos essas crianças, adolescentes vinham falar para mim, e eu pedia para perguntar para os treinadores de vôlei e futsal se não tinha transporte. A resposta era disse que não, nunca tinha transporte para eles. E os outros anos, eu até pedi para uma menina, o ano passado, no primeiro semestre, eu falei, pega o nome dos interessados e interessadas e peça para os seus pais apresentar para o vereador, procurar o vereador que o seu pai votou, ou a vereadora, e leva essa lista de pedido. Mas acho que a criança talvez não foi à frente. Ela pegou e me mostrou, tinha uns 20 nomes ou mais na lista dela.
E falei porque, assim, vocês são adolescentes e não votam, mas um dia vocês vão votar. E os pais de vocês votam, né? Os bairros, todos os anos que tem campanha eleitoral, né, os vereadores passam nos bairros pedindo apoio e voto. Então, em nome desses adolescentes que eu vim pedir esse transporte para eles terem também a oportunidade de participar desses treinamentos. E não seria buscá-los e entregá-los na casa, porque eles já vêm de manhã para a escola. E a escola é semi-integral, Cecília Meirelles, eles saem às 3 horas da tarde. Os treinos costumam começar entre 3h30 e 4 horas da tarde. Então, seria um transporte para levá-los de volta para casa, né? O transporte que sai às 3 e leva os outros que não participam, e um outro transporte para devolvê-los em casa, então, depois que terminasse o treinamento, às 5 da tarde. Eu venho desses anos todos evitando vir aqui. Até no começo do ano passado, teve 3 meninos que me procuraram porque estavam muito gostando de andar de skate na cidade, mas não tinha calçada lisa para eles andarem. E a pista de skate que tinha lá em cima é feita de piche do asfalto e não é liso para eles andarem. E até um menino de 12 anos compareceu aqui, não sei se vocês lembram, o ano passado, o Matheus. Ele veio fazer o pedido e esse ano na escola ele falou assim para mim, não adiantou nada, ninguém deu bola para o meu pedido que eu fiz, porque a pista de skate continua na mesma. E a gente até perdeu a vontade de andar de skate, a gente nem anda mais. Então já passou. Então, gente, já tem alguns anos que os adolescentes do sítio, dos bairros, têm vontade de treinar. E os jogos escolares aconteceram este ano aqui em São Pedro. E todos os anos, os jogos escolares, o time de futsal daqui de São Pedro, dos treinadores, e o de voleibol, para completar time, pega os meninos e as meninas do sítio, só que estão sem treino, principalmente as meninas de vôlei, porque os de futsal davam um jeito de pegar um carro e levar alguns para casa, né, para eles treinarem, eles pegavam carona, um com o pai do outro, mas as meninas do sítio vêm completar o time para ir por jogos sem treinamento. E essa semana uma falou assim para mim, meu pai gastou comigo, comprou tênis, comprou joelheira, e eu fui, fiquei no banco, não joguei nenhum jogo porque eu não treinei. Então, é por isso que eu vim aqui representar os alunos, tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, tínhamos apenas este requerimento para o uso da tribuna. Bom, como não temos mais nada para a ordem do dia, deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, obrigado, Osmar, por também vir aqui representar os alunos no Cecília Meirelles, que é interessante deixar claro, os alunos estudam a escola estadual, mas são munícipes. São moradores de São Pedro do Paraná e têm direito como outros. Ia começar por um agradecimento, mais uma vez, tendo essa fala do professor Osmar, gostaria de reforçar esse pedido. Na semana passada, nós fizemos esse pedido, foi mandado ao secretário de esporte, que me fez uma solicitação na sexta-feira. Mas antes disso, eu gostaria de falar do aluno Matheus, que veio aqui junto com o professor Osmar, no ano passado. Nós solicitamos que fosse colocado um concreto usinado, lá onde é a pista de skate, para que eles pudessem usar. E nós tínhamos vários alunos que passavam pelas ruas, nas calçadas mais lisas, utilizando do skate, e se acabou por, às vezes, uma falta de incentivo, de estímulo, porque são momentos que passa, como jogar bets, e depois volta, cada ano volta. Mas se não tem um lugar para eles fazerem isso, acaba se perdendo o momento, eles crescem e não passa de geração a geração ou para outras crianças que estão crescendo. Então, volto a reforçar aquele pedido que o Matheus fez, que eu também já havia feito, né? De nós termos aquela pista de skate adequada para que eles façam uso. A gente sabe, não foi dessa gestão a pista de skate, foi junto com o meu campinho, né? Aquela usina de esportes que veio para o município, mas não há problema em ser readequado, até porque o prefeito está, né, como nós estamos aqui de passagem, por 4 anos, para servir a população da melhor forma possível. Se um não conseguiu, outro vamos dar sequência. Não conseguiu terminar a obra, né? Mas a obra estava terminada, porém precisava ser melhorada. Assim como a Maria Eduarda, eu vou falar nomes, né? Não vou falar sobre nomes, daí tem um monte de Maria Eduarda no município, então não tem problema.
mas fez, sim, professor Osmar, um relato e me passou solicitando o transporte para os alunos do sítio. E eu trouxe para essa casa também, e veio a resposta no ano passado, dizendo que, quando possível, iria providenciar. Mas nós temos hoje uma van do esporte, apesar que, independente de ter van do esporte hoje, que foi o Estado cedeu e o secretário conseguiu essa van do esporte, mas nós sempre temos os transportes escolares que podem ser readequados para conduzir esses alunos, crianças e adolescentes que têm esse desejo. E nós vivenciamos isso nos Jogos Escolares essa semana passada, onde realmente as crianças que treinam, a diferença de nível era muito grande para aqueles que não treinam, que vieram completar a equipe. E precisava completar a equipe por regra da modalidade de categoria B, que tem que fazer 3 substituições, seja no voleibol, seja no futsal. Então, assim, volto a solicitar esse transporte, seja para o secretário de esporte, seja para o secretário de educação, né, para o executivo, em conversa com o secretário de esportes. Na sexta-feira ele solicitou, falou: olha, nós estamos levando os alunos, me passa quem não está sendo levado. Eu fiz uma relação, na verdade não fui eu que fiz, os alunos protagonistas da escola em tempo integral, junto com os alunos líderes de turma e os professores de educação física, fizeram um levantamento e foi passado quase 20 alunos dos bairros para o secretário, passei hoje à tarde essa relação para ele, nome dos alunos e o bairro que mora, para que possa ser pensado, né, algo que possa dar melhores condições dessas crianças e adolescentes praticarem esporte do nosso município, né? Ele disse que trocou uma ideia com os professores, vai conversar com o executivo, que a palavra final é do executivo. Então, mais uma vez, eu reforço esse pedido, agradeço ao professor Osmar por vir representar as crianças e adolescentes do Colégio Cecília Meirelles, que não é do Colégio Estadual Cecília Meirelles, é da cidade de São Pedro do Paraná. Né? Se nós temos hoje o xadrez, por exemplo, dentro do colégio, dentro de um projeto de Estado, esses alunos do xadrez são alunos do colégio, mas são moradores de São Pedro do Paraná, independente de estudar na escola municipal ou estadual. Então, eu quero reforçar esse pedido ao esporte. Inclusive, venho pedir, né, que seja pensado também, nós temos uma tradição do futsal, do voleibol, às vezes, né, que nós temos que reconhecer, hoje fizemos um evento na escola, no colégio, reconhecendo os alunos, 55 alunos atletas participaram dos Jogos Escolares do Paraná, e hoje nós apresentamos ele para toda a comunidade escolar, em um momento de intervalo lá, e veja bem, quase 150 alunos no colégio, do integral, 55 participaram, e muito mais poderiam ter participado se nós tivéssemos mais modalidades esportivas. Eu sei que o município não consegue abraçar tudo, né, e contratar professores para todas as áreas, mas nós temos já um trabalho sendo feito no ano passado com as meninas do voleibol, com as professoras, com as meninas, e esse ano foi contratado, junto para trabalhar com o Ítalo, o professor Vinícius, que fez um trabalho excelente, ajudando o colégio e o município nesses jogos, e teve um resultado bacana do 3º lugar na categoria A, e disputa a nível de igualdade com todos os outros na categoria B do futsal, assim como no voleibol feminino, masculino, o xadrez, que nós participamos e tivemos muitas medalhas, o atletismo, que é uma modalidade que precisa apenas de um item do corpo humano, e nós temos, e temos alunos de qualidade em Porto São José, na área rural e em São Pedro. E basta ter alguém que goste da modalidade. Com poucos treinos, nós conseguimos voltar a ser potência no atletismo a nível regional e estadual. Nós tivemos alunos aqui, em outras épocas, que foram em competições, tiveram medalhas em competições nacionais e receberam Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Então foi por treinamento. Foi um momento lá atrás, que eu também estava como professor de educação física, e de voluntariado, eu trabalhava com esses alunos no lago, para quem lembra de algum tempo, né, no lago, nas pistas por aí, e eu volto a pedir, então, que o secretário pense a possibilidade de treinamento de atletismo pelo menos uma vez na semana, que seja, às vezes, uma vez aqui, às vezes levar esses alunos daqui para Porto São José, juntar com os de lá, pelo menos uma vez na semana, lembrando que o atletismo é a base de todos os outros esportes. Então, o treinamento de atletismo, seja na corrida, nos saltos, nos arremessos, ele pode dar melhor condição física para as outras modalidades. Então, pensar na possibilidade de ampliar aí o esporte no nosso município,
Vou citar um município próximo nosso, claro que um pouco mais de habitantes, mas Terra Rica tem, se eu não me engano, 8 ou 10 modalidades esportivas e todas elas com crianças e adolescentes participando. Ah, mas nós não temos tantas crianças assim no município. Será que não? Se nós pegarmos as escolas municipais, Porto São José e São Pedro, as escolas estadual de Porto São José e de São Pedro, será que nós não conseguimos? Porque nem todo mundo gosta do futsal, nem todo mundo gosta do voleibol, mas pode se apaixonar pelo xadrez, pode se apaixonar pelo atletismo e dar mais frutos. E o investimento no esporte, ele é um investimento. O investimento no esporte, ele é algo que pode trazer um futuro melhor para nossas crianças, com mais saúde, longe de bebidas, longe de drogas, uma vez que o esporte dá essa possibilidade para as nossas crianças. Então, eu venho pedir, fazer esse apelo novamente, para que seja pensado um caminho melhor para o nosso esporte de São Pedro do Paraná. E, claro, eu quero parabenizar o secretário de esportes, Turquinho, o secretário Exídio, o secretário de obras, que fizeram um excelente trabalho com relação aos jogos escolares que nós sediamos no nosso município. O colégio foi sede também de alojamento. Os pais, que alguns estão por aqui e puderam, não só os pais, né? A comunidade abraçou a causa, indo nas quadras, torcendo, gritando, vibrando, né, de forma emocionante, para os nossas crianças e adolescentes que representaram não só o Cecília Meirelles, mas a cidade de São Pedro do Paraná. Então, é muito bacana esse momento que nós vivemos. Eu quero parabenizar, então, o trabalho deles, assim como eu quero parabenizar o trabalho de todos os professores de educação física do município e do estado do Paraná, aqui que estão presentes, a professora Karen, professor Osmar, professor Marçal, que participou, outros professores do colégio estadual que também estiveram presentes de uma forma colaborando com o atletismo, com o voleibol. O professor Osmar, por umas 10 vezes mais ou menos, colocou o aluno dentro do carro dele e foi treinar lá em Porto Rico com os nossos alunos, ou em Porto São José, no voleibol de areia, né? Então, assim, tem que gostar. O esporte é apaixonante e a gente pode fazer com que nossas crianças e adolescentes também se apaixonem e participem um pouco mais do esporte no município. Quero agradecer a Fabrícia pela resposta aí, mas antes da resposta eu já tinha conversado com ela também sobre a questão da fila de ortopedia que eu havia solicitado para ela, e ela citou que tem uma fila de 25 pessoas, né, e que rapidamente ia tentar dar ênfase em prioridades na ortopedia para que diminuísse essa fila. Então, quero agradecer a secretária por essa devolutiva para a gente. Eu quero fazer uma solicitação, eu não sei se para a secretária de assistência social, acho que é dessa pasta, não sei, não, é dessa pasta, junto com a educação. Nós estamos por encerrar o contrato de uma psicóloga, que é a única no município que faz o teste VISC, que é um teste que mede, ou melhor, que ele analisa o QI das crianças e adolescentes, né? E está por vencer, e eu ouvi que parece que não ia ser prorrogado esse contrato. Se for por questão de lei não prorrogar, eu até vou entender, mas eu peço que urgentemente volte a fazer e abrir um novo contrato com essa profissional, uma vez que nós temos mais 3 profissionais da área de psicologia no município, mas não fazem esse teste, que as nossas crianças das escolas municipais, dos centros infantis, precisam para dar continuidade nos tratamentos e nos encaminhamentos na educação. Então, que seja revisto com máxima urgência, porque, salvo engano, é dia 30 que vence o contrato dessa profissional, e eu fui conversar com outras pessoas, professores das escolas municipais e outros profissionais que recomendaram o quanto ela tem sido importante para o município e tem trabalhado com bastante competência. Então, eu volto a pedir, 2 semanas atrás, passou por essa casa alguns recursos que nós aprovamos para a área de assistência social. Se dentro desses recursos puder ser contratado um profissional novamente, eu faço essa solicitação, que nós não fiquemos 20 dias sequer sem essa profissional. Porque nós temos fila, nós temos alunos hoje que com mais idade, que não pode ser feito por esta profissional, mas nós precisamos de encaminhamento. Vou falar pessoalmente com a secretária durante a semana, mas tem alunos que essa profissional não contempla em fazer, porque tem um pouco mais de idade. Mas são testes caros, de R$ 2.000,
que alguns alunos estão aguardando e não tem como tirar do bolso R$ 2.000 para fazer. Como são poucos, eu quero solicitar aqui e vou solicitar pessoalmente, levando nomes para a Fabrícia, que é a secretária de Saúde, para que seja pensado uma possibilidade de não deixar esses adolescentes sem esse teste, que é importante. Inclusive, nós temos adolescentes com QI elevado e que precisa de um teste para dar continuidade nos trabalhos dentro da escola, das escolas, né, estaduais e municipais. Tenho só mais algumas coisas aqui. Garanto que não vou demorar nem meia hora mais. Estou brincando, gente. Mas eu quero... Aqui falei do projeto do atletismo. Algo que tem tirado um pouco o conforto das pessoas em casa, de nós vereadores, de toda a população, por direitos. É uma questão que, levantada durante a semana passada e essa semana, eu acredito que todos os 9 vereadores, que alguns conversaram comigo, e quando eu cheguei eu vi alguns conversando com a vereadora Rose, é a questão do IPTU no nosso município. E eu quero fazer aqui um apelo, um pedido ao Executivo. Conversei com vários colegas vereadores que foram solicitados a população andou pedindo a cada um de vocês, e pediu para mim também, para que nós pensássemos, junto com o Executivo, uma lei de um redutor do IPTU. Essa lei aconteceu nessa cidade, passou por essa casa há 5 anos atrás, aproximadamente, na outra gestão, de um redutor que tinha 40%, 30% e 20%. O ano passado, nós tivemos uma conversa com o Executivo, não ia ter esse redutor, era o último ano de redutor, foi um susto quando veio o IPTU dobrado praticamente para as pessoas, e nós reunimos com o prefeito aqui na sala de reuniões da Câmara, e em conversa chegamos em comum acordo e que teve um redutor chegou a 20% para quem pagou à vista o IPTU do ano passado. Então, claro que é uma solicitação, desde que não afete as leis do município, porque tem que ser feito um estudo, mas ser pensado algo para a nossa população, uma vez que o impacto do IPTU tem sido alto, está sendo alto do ano passado para esse ano, do ano retrasado para o ano passado e para esse ano. Eu quero citar alguns números aqui de previsão e arrecadação. Vou falar de arrecadação de 2022, 812 mil, previsto para 2024, 1.335.000, a arrecadação foi de 1.284.000, a previsão de 2025 foi 4.042.000 e a arrecadação foi 2.841.000, mais que dobrou a arrecadação do município de 2024 para 2025. Então, pensar, desde que não haja renúncia de receita, que comprometa essa casa de lei e que não comprometa também o Executivo, mas procurar, existem sempre caminhos dentro das leis nesse Brasil, não estou dizendo para ninguém dar jeitinho, é dentro da legalidade pensar num redutor do IPTU para a nossa população, principalmente a mais carente, que tem reclamado e estão sentindo e vão sentir no bolso a cobrança do IPTU esse ano. Para finalizar, era a minha última fala, mas eu estou vendo aqui que nós temos 2 motoristas que está presente, fazia parte do quadro de motoristas da saúde, e em determinado momento, por precisão, o Executivo os conduziram para a educação, que naquele momento estava precisando, e tem uma lei que está para tramitar nessa casa, a pedido no inicial da vereadora Rosiane, e que todos nós acolhemos e apoiamos essa lei, ela é importante, sobre a lei de condutor de motoristas, e foi solicitado ao Executivo que dentro dessa lei que chegasse até aqui, que fosse... Eu nem conversei com os meninos, eu falei depois, né? Eu solicitei naquele momento que fosse, no mínimo, perguntado a eles se eles gostariam de voltar, uma vez que essa lei traz alguns benefícios, né? Dentre elas, algo que foi confundido aqui, dentre elas, a não perseguição política por qualquer gestão que venha de agora em diante, que não possa mudar. Claro, pode fiscalizar, pode advertir, pode suspender, né? Tudo é algo trabalhado, tem que ser trabalhado dentro dessa Câmara, numa lei que ela é importante, mas que seja dada a oportunidade de escolha pelas pessoas que saíram da saúde e que têm formação, que têm cursos e que têm capacidade para trabalhar na saúde do nosso município.
Era só isso, presidente. Muito obrigado. Peço a palavra ao senhor presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, sejam sempre bem-vindos. Queria começar agradecendo aí o professor Osmar, tá? Também apoio, Osmar. Queria agradecer também os secretários, professores, todos os alunos envolvidos nos Jogos Escolares, onde a gente foi sede. Queria parabenizar aqui a todos. E agora eu queria falar em nome da nossa população. Eu queria manifestar aqui minha preocupação sobre o aumento do IPTU. Então, sabemos a importância da arrecadação, né, para manter os serviços públicos. Porém, qualquer reajuste, a gente precisa respeitar a capacidade financeira da nossa população, né? Muitas famílias enfrentam dificuldades econômicas, e esse aumento elevado acaba impactando diretamente o orçamento das famílias. Então, eu, como representante do povo, queria pedir aí, recebo diariamente reclamações de moradores que estão assustados, sem saber como é que vai pagar. Então, eu queria pedir para o prefeito estar analisando aí, para estar mandando o redutor, que em 2022 foi de 40%, 2023, 30%, 2024, 20%, e 2025 também 20%. Então, eu queria ver essa legalidade aí, para o executivo estar pensando, né, e mandar esse retorno para essa casa. E eu estou falando aqui em nome da população, tá? O povo está me cobrando aí, acredito que está cobrando os demais também. Então, minhas palavras são essas, presidente. E muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Boa noite a galera que veio. Deus abençoe. Boa noite a galera que está lá no Porto São José, de antena ligada, do São Pedro do Paraná. Que Deus abençoe. Primeiramente, quero agradecer ao Mauro aí, que eu pedi para ele cortar umas árvores lá no Porto, ele cortou. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Mauro. E quero falar também sobre o PTU. Várias pessoas me procurou, Bugão, falei, ó, o ano passado a gente teve uma reunião com o prefeito e ele abaixou. Agora, estou pedindo em nome da população, que nem o meu amigo Ailton já falou, a gente já precisa que abaixe esse PTU, já porque tem muita gente carente. Então, quero pedir para o nosso prefeito Caetano abaixar esse PTU. Aí a população vai ficar mais alegre e vai ficar bom para todo mundo. Então, o pedido está feito aí para o seu Caetano. Se ele não quiser fazer, aí é problema dele. Valeu, um abraço, fique com Deus. Peço a palavra, senhor presidente. Quero, primeiramente, agradecer ao Osmar, Osmar Marini, uma pessoa sensata, que fez os pedidos, que legal. É isso mesmo, estamos juntos. A gente sempre temos que buscar o melhor para nossas crianças e estamos aqui para isso mesmo. Quero também agradecer ao Turquinho, ao Exídio, o Ziel, a Fabrícia, pelo apoio que deu nos jogos aí, a todos os professores, os alunos, que foi maravilhoso. O futebol lá, Eli, nós assistindo, nós estávamos lembrando quando era moleque, né? Mas nós não era bom daquele jeito, não. E agradecer a todos, a nossa população que apoiou a todos. Também falar sobre o IPTU, O IPTU nosso hoje, ele vem tendo uma crescente aí de 2023, se não me engano. E o ano passado, 2024, a arrecadação foi de 1.300.000, se não me falha a memória. O ano passado pulou para 2.800.000. Então, mais que dobrou, mesmo com o redutor, mesmo tendo o redutor. E esse ano, eu tenho certeza que mais que dobrou de novo. Então, esse ano, a projeção é de mais de 5 milhões. Então, acredito que, legalmente, consegue dar um redutor. Já tem sido feito já uns 3 a 4 anos aí, para que, no final, daqui mais uns 2 anos, chega no valor que quer, que pretende chegar. Mas hoje, pulou demais. É muito alto.
e isso a gente sabe que impacta no orçamento da família. Você hoje, o cara que pagar 400 vai pagar 1.100, 1.200. Então isso, querendo ou não, impacta no orçamento. Então quero pedir aqui para o nosso secretário fazer um ofício do redutor, mandar para o executivo, para que a gente possa sentar junto e analisar e fazer o melhor para atender a população, que é isso, para isso que nós estamos aqui. Minhas palavras são só essas, muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Boa noite, vereadores, doutor Cassimiro, pessoal que está na plateia hoje aqui nos acompanhando, o pessoal também que nos acompanha nas redes sociais. Mandar um abraço, que eu acredito que a minha irmã Sônia, minhas sobrinhas também estão acompanhando. Eles têm falado que as sessões têm sido para eles importantes estar ouvindo, então mandando também um abraço para eles. É gostoso quando a família da gente apoia a gente, né, ali no que a gente vai pedir, no que a gente vai cobrar. Então, também vou mandar um abraço para minha irmã, a Sônia, meus familiares, minha sobrinha, meu cunhado, que acompanha na rede social. Aqui, pegando o gancho aí dos nossos amigos, a fala do Ailton, né, do Bugão, do Eli, muito importante que eles falaram sobre o IPTU. Realmente, eu já até me manifestei numa rede social aí, falando sobre o IPTU. Claro que se dependesse de todos nós, que eu creio que seria em comum acordo, né, ter uma redução. Na verdade, sim, de sinceridade, não estou falando de hipocrisia da boca para fora. Acho que nós precisava mesmo uma reforma política no Brasil. Teria importante, seria uma reforma bem séria no país inteiro, na verdade. Porque o que a população paga de taxa e imposto não é brincadeira. E de fato, chega no bolso né, hoje quem mora no IPTU, é até uma coisa que a pessoa já comprou, pagou imposto nos materiais, pagou imposto de tudo que ele comprou, e continua pagando imposto daquilo que já é dele, né? Igual o IPVA. A gente tem um IPVA, uma pessoa compra um carro e continua pagando uma coisa que é dele. Então é uma coisa assim que a gente não consegue compreender, né? Então, e vai cada vez mais aumentando. A população chega uma hora que não aguenta, a população está empobrecendo de tanto imposto, de tantas taxas de juros que a gente paga, né? Enfim, fica aqui meu pedido também, né, para rever essa questão do IPTU dentro da legalidade, aí poder abaixar o que for possível. E dentro disso, também já foi um assunto do primeiro mandato também que a gente teve, e eu acredito que outros também abraçaram com essa causa, sobre a isenção do IPTU para os aposentados, né? Até então, em esfera estadual e federal já existia, né? O município teve que aderir. Então, no mandato passado, até corremos atrás e aderiram a essa questão da isenção do IPTU para os aposentados, né? Mas hoje também, para ver os critérios dessa isenção, que até foi um assunto aqui que a gente também lá atrás pensou. O Paulo Sérgio também não está aqui hoje, mas vou também falar em nome dele, que ele também comentou isso, acho que com alguns de nós também, de nós unirmos, né, e estudar e ver também todos juntos nessa situação, né, para os aposentados. Às vezes os critérios usados pelo CRAS, pela assistência social, às vezes nenhum entra, é difícil quem consegue alcançar pelos critérios estabelecidos. Às vezes a pessoa tem um imóvel já velho, né, a metragem passa, mas às vezes é uma área lá com a eternitinha velha, mas é contado como metragem de obra, e a pessoa não consegue a isenção. E às vezes para um aposentado que ganha um salário, 200, 300 reais é muita diferença. Então, acredito que a Câmara, né, aqui, como eu disse, nós somos representantes da população, brigar por essas causas, unir, e realmente pôr no papel, ver que é possível fazer para esses critérios, principalmente, né, para ser ampliado, para poder alcançar mais pessoas. E unir essas questões, que é muito importante. Reforçando todos esses pedidos, falar do Osmar, importante também o pedido do Osmar,
agradecer aqui, deixar falado aqui que a questão que foi passada aqui do quebra-mola que eu citei aqui, que eles pediram para especificar qual quebra-mola, é justamente em frente o Colégio Estadual Cecília Meirelles, né? Que ali está bem baixo. Acredito que ali tem que fazer, aumentar ele para que não possa carros passarem em alta velocidade. Foi um pedido de morador próximo ao colégio lá, o vereador ali. Deixar aqui também um pedido e agradecer também o Mauro e o Clodoaldo, né, que está aí à frente agora do trabalho nas ruas, né? Ele tem atendido bem a população. Essa semana também, deixar o agradecimento lá que ele teve lá na Casa Queimada, fazendo um trabalho lá pela prefeitura, né? Deixar agradecido, porque a população agradece quando é atendido também, né? O povo cobra, mas quando também é atendido, eles também eles agradecem. E deixar aqui também um agradecimento, né, ao deputado estadual Alisson Wanderson. É difícil a pronúncia do sobrenome dele, do Alisson. Wanderson. Que nós veio até um recurso com a escola mais bonita, né, que junto com o vereador ali conseguimos, e agora também ele mandou para nós um kit esportivo para o município, né, bastante importante, né, apoiando o esporte, um kit esportivo aí até comentando com a mim, vem bastante coisa, né, e acredito que isso tudo vem para ajudar o município. O secretário de esporte vai estar retirando lá todo o material, esse kit, e vai ser para benfeitoria para o município. Dizer que aqui a população tem nos cobrado sim, né, e é importante a população cobrar os vereadores, há um posicionamento, acho que a Câmara ficou um posicionamento aqui, e o que é possível fazer, né, vamos brigar para que possa reduzir aí o IPTU, rever alguns critérios para isenção, um pedido, né, também aqui, para ampliar esse pedido para isenção do IPTU para os aposentados, e alguns critérios do CRAS, né, para algumas pessoas que naquele discurso, né, que a pessoa, que sempre o prefeito usa, o secretário usa, né, fala assim que se alguém não tiver condição, procura assistência social, ou o CRAS, né, que o CRAS vai te dar uma cartinha e você vai conseguir. Então, mas dificilmente quem passa nos critérios do CRAS, né, o Zé Tim também sempre comenta sobre esse assunto aqui, e é uma realidade, né? Então esses critérios têm que ser mais bem revistos, para que atenda mais pessoas e realmente as pessoas que estão em necessidade possam ser atendidas. Presidente, obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Presidente, peço a palavra. Boa noite ao presidente, demais vereadores, pessoal aí da plateia, pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Eu primeiramente quero começar aqui agradecendo o secretário de obras, o Ziel, atendeu um pedido meu ali para estar fazendo ali a roçada da a pista de caminhadas ali do Porto São José, né? Então quero agradecer o Ziel e a toda a equipe dele ali, o Edinho, o Sidão ali, o pessoal todo, né? E quero também falar sobre a questão ali das lâmpadas queimadas de Porto São José, né, Bugão? O pessoal tem procurado nós de novo. Outra sessão aí atrás, todos os vereadores ali de Porto São José, eu, o Poca, o Bugão, a gente fez ali o mesmo pedido, parece que viemos ali com a mesma, né, para estar pedindo aqui. E muitos têm procurado nós ali e não foram atendidos, né? Então, queria ver o que está acontecendo. Porque ali um me procurou, falou que tem mais de 3, 4 meses que a lâmpada de frente à casa dele está queimada. Então, quero pedir aí para o executivo estar vendo isso aí, com carinho para a gente, né? E também a questão do IPTU, né? Todos sabem que a gente tinha uma redução ali, que finalizou em 2024. Em 2025, foi lançado o IPTU, e a gente ali, com reunião com o prefeito, conversando, né, a gente chegamos ali, tanto o executivo como o legislativo, a gente conversando, a gente chegou ali a um ponto ali, que ele, né, cedeu ali para dar o desconto.
no à vista e no parcelado. Então, esse ano, a gente quer, pelo menos ali, que siga o que aconteceu ali o ano passado, né? Para que esteja esse desconto. Porque, né, as coisas estão difíceis aí para todo mundo. Então, vamos estar vendo, porque no longo do tempo aí, a gente sabe, tem muita gente que não está conseguindo pagar o IPTU, e se não tiver esse desconto, vai ficar pior. Às vezes, né, a gente acha que cobrando o total ali, né, vai resolver o problema. E eu acho que não. Né? A gente tem que procurar um caminho aí que fica bom para todo mundo. E também quero agradecer aqui a palavra do professor Osmar. Né? Sempre que quiser vir aqui, tá liberado aqui para você. Tá? E estamos juntos aí. Muito importante. Minhas palavras são só essas, presidente. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, plateia aqui presente e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria parabenizar os nossos atletas que participaram dos Jogos Escolares. Foi bastante emocionante, a quem estava na plateia, né? Nós, os pais, os participantes lá, a gente estava lá todo animado, torcendo por eles, né? Foi bastante importante isso para nós. Eu gostaria de ter acesso, Osmar, a essa lista também. Eu cobrei o secretário, né, na semana passada sobre esse transporte e da mesma forma ele ligou para mim, ligou para o Eli, né, pedindo lista de nomes, né? E eu não tinha para fornecer. Eu gostaria de ter acesso, embora já passaram para ele, mas eu quero ter acesso também para mim falar com ele. E cobrá-lo novamente, né, para que olhe com atenção. As crianças precisam vir participar das atividades que elas têm interesse, como o Osmar veio mencionar, e reforçar para ele, pedir para que ele viabilize esse veículo para levar eles até a residência. Quando o Poca diz, que ninguém passa nas regras ali do conselho do CRAS, eu não gosto muito dessa palavra, porque assim, nós temos visto nas redes sociais que o governo federal ele cortou vários recursos, porém, tudo é muito questionável. Tudo, eu não tenho um salário, é um aposentado, procure assistência. De repente, existem alguns meios. Se você levar exames, tratamento, enfim, o comprovante de despesa que aquela família tem, é possível passar. Então, a gente tem visto, como eu mencionei, né, várias coisas que têm cortado, vários benefícios, e quando vai ser analisado, não é bem assim. Às vezes dá para ele passar, né? Dá para ele se enquadrar nos requisitos e assim ter o IPTU dele isento do IPTU. Então, gostaria de pedir para aquelas pessoas, né, que não têm condição de pagar, que procure assistência e tentar. Eu tenho 2 aposentadorias, mas não consigo. Mas procura, junta a sua despesa, vai lá, veja quais são os requisitos, procura. Não tenta dizer apenas, eu não me encaixo. Vamos procurar que, de repente, a gente consegue se encaixar. E também nós temos que analisar essa questão do IPTU, né? Nós temos até o dia 31/12 do ano para ser legislado para o ano subsequente. Então, nós tínhamos, né, até dia 31/12 do ano passado para legislar sobre IPTU, que é cobrado este ano. Existem algumas outras porcentagens que dá para analisar. E eu gostaria de pedir para o prefeito, para ele analisar a questão do ITBI. Será que se nós aumentarmos do ITBI, porque eu sei, né, como o vereador ele disse, nós não estamos pedindo nada que seja fora da lei, nós estamos pedindo baseado nas leis, porque nós não podemos fazer a renúncia de receita. Uma vez que nós vamos lá isentar imposto, não vamos aumentar o imposto, nós temos a questão da renúncia da receita. Mas para ele analisar juntamente com o jurídico a questão do ITBI, porque de repente do ITBI aumentar a despesa no ITBI, nós podemos diminuir do IPTU. De repente pode ser uma possibilidade, né? Então precisa ser analisado, porque o nosso IPTU
está alto mesmo, todo mundo está reclamando, e agora está chegando o carnezinho, né? E o pessoal vai procurar bastante. As minhas palavras são só essas, o meu muito obrigada. Presidente, peço a palavra novamente. Vereadora Rose, assim, eu entendi sua fala, eu não disse que ninguém passa, né? Eu falei assim, que praticamente ninguém passa nos critérios que hoje existem. E não é o que a população fala. A população tem procurado e não tem conseguido, entendeu? É o que a população tem dito. Então, é preciso rever, sim, esses critérios e ampliar para mais pessoas, sim. Rever esses critérios. É preciso, sim, a população tem procurado e muita gente não tem conseguido porque os critérios são muito difíceis de alcançar. Mas não é criar polêmica, mas eu não quis dizer que ninguém passa. Praticamente ninguém passa hoje nos critérios que estão. Beleza? Peço a palavra, senhor presidente. Só para complementar, a respeito dos jogos colegiais, o Colégio Estadual Cecília Meirelles, a Escola de Campo, Padre José de Anchieta, e a PAI, a Escola Especial Elvira Pícola Crespilho, foram as entidades que representaram o município nesses Jogos Escolares do Paraná. Quero estender meu agradecimento aos diretores e presidentes dessas instituições. Agradecimento ainda aos motoristas, na qual fazem parte por aqui da educação, que levem também aos outros colegas que fizeram parte de toda a logística dos jogos, seja aqui, seja em Porto São José, Leoni, Porto Rico, Monte Castelo. O corre que esses meninos tiveram que fazer durante os jogos foi grandioso, e estender meus parabéns a eles também por questão dos jogos. Agradecimento ao Ziel, Clodoaldo e aos meninos da Roçada, o Gordo da Pá, por atender, por mais que nós não conseguimos fazer em tempo por causa da chuva, a nossa quadra de areia, né, que foi pensada pelos professores de educação física, pelos alunos protagonistas e alunos representantes do colégio, das turmas, que está quase pronta essa quadra de vôlei de areia, que essa semana, agora como estiou, já dá para estender esparramar as areias, para a gente colocar a rede e os alunos poderem usar. E eu quero estender o agradecimento ao Vanderlei Pasquale, nosso ex-vice-prefeito, que cedeu, que nos doou a areia para que fosse destinada a esse campo de voleibol de areia. Eu tinha um pedido que acabou escapando por aqui e vai ficar para a próxima semana, porque eu não, no meio das minhas anotações, ficaram para trás. Lembrar que pediu apoio, né? Já vou pedir apoio, porque nós, secretário de Educação, alguns alunos passamos pela fase macro. Os alunos que conquistaram medalha de ouro ou de prata, eles representam o município agora em uma outra fase dos jogos. Nos selecionados dos 32 jogos núcleos de educação, vai ser levado para uma outra fase, onde peneirou, ficou os melhores de cada região. E nós temos no atletismo, temos no xadrez, no vôlei de areia nós chegamos também, mas acho que nós não vamos conseguir atingir, mas é só esse pedido de apoio ao secretário de Educação e ao Esporte, para que nossos alunos possam representar a gente ainda mais longe nas fases dos jogos que vêm pela frente. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Antes do encerramento, peço para o secretário fazer a leitura do ofício. Senhor presidente, enquanto o vereador Vetinho pediu, Marcelo atentamente, que está acompanhando lá a transmissão, ele já encaminhou aqui o ofício 021/2026, de 25 de maio de 2026, em nome da Câmara inteira, em nome de todos os vereadores. A Sua Excelência, o senhor Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal de São Pedro do Paraná. Assunto: aplicação de redutor fiscal. Senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, sirvo do presente para solicitar junto ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de aplicar o redutor fiscal no IPTU exercício de 2026. Sabemos da importância do IPTU ao município, mas sabemos da dificuldade da maioria das famílias que aqui residem, e a aplicação de redutor para os residentes amenizaria o impacto das famílias mais carentes. Certo de contarmos com a habitual atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, para que com os pleitos que refletem os anseios da nossa comunidade, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração,
Respeitosamente, Ademar Moisordã, presidente da Câmara de Vereadores, a Sua Excelência, o senhor prefeito Vanderlei Caetano de Castro, prefeito municipal de São Pedro do Paraná. Esse ofício já foi encaminhado, senhor presidente, é só o senhor assinar e será encaminhado ao prefeito. Eu também queria reforçar todos os pedidos dos vereadores aí, falar sobre IPTU também, que se o executivo analisasse um pouquinho, cuidasse com a renúncia de receita e conseguisse pelo menos o redutor que conseguiu o ano passado. E o ano passado foi nessa época também que a gente se reuniu, os vereadores, o executivo, o jurídico da prefeitura, e conseguimos chegar aos 20%. Que olhasse bem e conseguisse, se conseguir, passar isso para o povo. Quero registrar aqui a falta do vereador Paulo Sérgio, e como não tem mais nada para a ordem do dia, agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 12ª sessão ordinária realizada aos 25 do mês de maio de 2026.